Questão do Enem de 2020. Bom, só da gente bater o olho aqui, a gente percebe que se trata de uma função quadrática, né? Até dá uma expressão da função no próprio enunciado. E a gente conclui também que não é daquele tipo de questão que a gente vai ter que encontrar a expressão da função, né? Bom, mas o comando, por exemplo, não nos diz muita coisa, então vamos ler o texto desde o início aqui. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. Aí temos os preços das barras aqui, né? 2, 3,50, 4, 7, R$ 8. Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso pela função. Aí temos aqui a função, né? Essa função então está indicando o lucro da empresa pelas vendas das barras de chocolate, em que X representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra. Então, quer saber qual preço que vai render o maior lucro. Qual desses preços dessas barras aqui vai render o maior lucro? É basicamente isso que a questão está pedindo. Bom, como estamos trabalhando com função aqui, temos que prestar atenção nessas palavrinhas. O preço praticado, sendo que preço é o X, né, da minha função, da minha expressão, e o lucro? O lucro é o L, né? É dado em função do preço. Então eu quero saber qual é o maior lucro. Então, esse é o tipo de questão, por exemplo. Aí você pode pensar, então nós vamos calcular o valor de x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, na função do segundo grau. Não, nesse caso, não vamos fazer isso. Por quê? Porque a fórmula de Bhaskara, ela nos dá o L igual a zero, né? E aí, nesse caso, não serviria, porque eu não quero achar quando o lucro é zero. Lembrando que essa expressão que simboliza lucro. Então, a gente já descarta essa possibilidade. A gente já sabe que não vai utilizar a fórmula de Bhaskara aqui. Por quê? Porque a gente está querendo o maior lucro. E a fórmula de Bhaskara nos ofereceria o menor lucro, né? No caso, o lucro igual a zero. Então, já descartamos essa possibilidade inicial. Agora, outra coisa que nós temos que perceber aqui, antes de continuar, vamos identificar aqui os coeficientes A, B e C, porque nós vamos ter que utilizar ele. Na maioria das questões que envolvem função de segundo grau, equação de segundo grau, a gente precisa identificar esses coeficientes, né? Eu tenho aqui que A é igual a -1, B igual a 14 e C igual a -45. São os coeficientes aqui da função do segundo grau. Beleza. Agora, um ponto importante vai ser a chave para a gente resolver essa questão. Eu tenho que lembrar do seguinte fato, que aqui você viu que o A é menor do que 1, é igual a -1, né? Ou seja, menor do que zero. Quando o A é menor do que zero, lembrando que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, essa parte aqui, na hora da resolução, a gente lembra intuitivamente, não precisa necessariamente fazer o gráfico e tal, mas aqui, como estou resolvendo digitalmente aqui, eu resolvi trazer o gráficozinho só para ilustrar essa situação. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E a parábola tem um detalhe de que quando o coeficiente A da expressão ele é negativo, ele é menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Isso meio que já era esperado, porque aqui a gente está falando de lucro, de preço e tal. Então vai ter um maior lucro. Tem um certo valor que vai dar um lucro mais alto, tem outros que vai dar um lucro mais baixo. E o maior lucro, nesse caso, é justamente o vértice, está localizado justamente no vértice da parábola, quando a parábola chega no seu ponto máximo. E parábola que tem ponto máximo, geralmente, sempre é uma parábola que tem concavidade para baixo. Porque se ela tivesse concavidade para cima, então seria um menor lucro. Mas nesse caso é o maior lucro. Quando a parábola tem cavidade para baixo, geralmente é o maior valor, a maior altura, ou alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que lembrar desses detalhezinhos. Tem que lembrar que aqui a gente está trabalhando com lucro e tal, tem que identificar esses coeficientes na expressão. Na verdade, eu nem preciso desenhar o gráfico. Aqui eu trouxe a ilustração de como a parábola vai ser nesse caso, né? Mais ou menos como ela vai ser, mas só por identificar os coeficientes aqui, só por identificar o coeficiente A, como ele é negativo,
a gente já percebe que a parábola vai ter concavidade para baixo. A gente nem precisaria desenhar a parábola. Algebricamente, a gente compreenderia, olhando aqui na expressão, identificando os coeficientes A, B e C, que nesse caso eu vou conseguir esse maior lucro, porque a parábola tem concavidade para baixo. Bom, mas a gente quer encontrar o maior preço, né? O maior preço, nesse caso, como o maior lucro está localizado no vértice da parábola, o valor que leva até esse maior lucro é o maior preço, que em linguagem algébrica vai ser o x vértice, o valor de x vértice da parábola. Ah, mas por que não é o y vértice? Porque o y vértice é o L, é o maior lucro. Mas eu não quero o maior lucro, eu quero o preço que leva a esse maior lucro. Que preço X que eu vou colocar aqui que leva esse maior lucro? Eu nem preciso calcular o maior lucro aqui. A questão não me pede o maior lucro, ela me pede o valor que leva nesse maior lucro, o preço que leva nesse maior lucro. E esse preço, x vértice, é dado por menos b sobre 2a. É a expressão para calcular o x do vértice. Bom, aí eu já tenho b, né? Eu sei que b é 14, eu sei que a é menos 1. Então, eu calculo. Substituo aqui, né? Substituo o menos b por menos 14. Por quê? Porque b é igual a 14 e substituo o a por menos 1. Então, vai ficar menos 14 sobre 2 vezes menos 1. Menos 14 eu deixo quieto aqui, né? E 2 vezes menos 1, aí faz a multiplicaçãozinha, né? Mais com menos é menos, 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar menos 14 dividido para menos 2. Só que menos 14 dividido por menos 2, eu faço o jogo de sinal de novo, né? Menos com menos é mais, e 14 dividido para 2 é 7. Então, o x vértice é igual a 7. Mas o que, que isso representa para nós aqui? O que, que é o x, né, nessa questão? Essa expressão aqui é uma expressão de lucro. Então, o x é os preços que são praticados. Então, o x, sendo 7, x é o preço que vai levar ao maior lucro. Então, é o que a gente estava procurando no fim das contas, né? Além de ser o vértice, o x vértice da parábola e tal, vai ser o maior lucro. Logo, o maior lucro vai ser obtido, será obtido quando o preço da barra de chocolate for R$ 7. Então, o preço da barra de R$ 7, vou obter o maior lucro. Beleza? Bom, voltando aqui nas opções, a barra cujo preço é R$ 7 é a barra 4. Então, a barra número 4 é a barra 4 que vai ter o preço que vai me fornecer o maior lucro, nesse caso, de acordo com a expressão dada. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, esse tipo de questão, em geral, questões que envolvem função de segundo grau, que geralmente envolvem lucro, essas coisas, sempre vai envolver x vértice, y vértice. Tem questões em que eu vou precisar, talvez, calcular os zeros da função. Então, eu tenho que saber essas palavrinhas. Eu tenho que saber quando é os zeros, quando é as raízes, que no caso eu uso, que é a fórmula de base que eu uso para encontrar. Eu tenho que saber quando é o vértice da parábola, como encontrar o vértice da parábola, as coordenadas de x vértice e y vértice. Aqui não precisou do y vértice, mas é bom a gente saber o y vértice. Y vértice é dado por menos delta dividido por 4a, enquanto x vértice é a expressão que eu mostrei nessa resolução. Então, a gente tem que compreender como é que isso funciona na prática, né? Porque, nesse caso, como era lucro, então, se eu quero maior lucro, então a parábola tinha que ter concavidade para baixo. Se eu chegasse numa conclusão de que essa parábola seria o contrário e tal, com concavidade para cima, então tinha alguma coisa errada no meu cálculo. O valor de A que eu tinha que encontrar aqui, até pela própria expressão, A tinha que ser negativo, e realmente é negativo. Tá tudo tem que estar de acordo com essas coisinhas que eu comentei aqui para eu conseguir encontrar essas soluções, beleza? Então, essa daqui é uma questão de função de segundo grau e que, de uma forma bem típica que costuma cair no Enem. Geralmente no Enem cai em função de segundo grau, primeiro grau e assim por diante, em situações bem aplicadas, como foi essa. Ok? Então, até o próximo vídeo.